Olá, tudo bem? Eu sou a Silvana Gogola de Matos, sou professora de matemática e hoje estou aqui para contar um pouco sobre a pesquisa que desenvolvi no doutorado. Vamos lá? Eu fiz o doutorado na Universidade Federal do Paraná, no programa de pós-graduação em Educação em Ciências e em Matemática, o PPG-ECM. Minha pesquisa foi realizada sob orientação do professor Marco Aurélio Kalink, e o título é Em Busca de Compreensões sobre Inteligência Artificial e Programação Intuitiva na Educação Matemática. A tese defendida é de que existe uma relação entre a programação intuitiva e a inteligência artificial que pode apoiar o uso de tecnologias digitais nos processos educacionais de matemática. E com o intuito de defendê-la, foi necessário percorrer alguns caminhos que envolveram aspectos da educação matemática, da inteligência artificial e do design de interação e do uso de tecnologias na educação. E de que maneira essa pesquisa foi desenvolvida? Essa investigação adotou aspectos metodológicos de uma pesquisa qualitativa. E para percorrer a rota de investigação, nós utilizamos um GPS, que nos auxiliou a trilhar os caminhos dessa pesquisa. Mas não podia ser qualquer GPS. Ele precisava ser atualizado em tempo real, inclusive para que eu pudesse, à medida que a pesquisa fosse se desenvolvendo, eu pudesse corrigir rumos e desviar de estradas em obras que poderiam aparecer ao longo do percurso dessa investigação. E pensando na ideia do GPS, eu disponibilizei no texto da pesquisa uma rota de leitura, possibilitando ao leitor que fizesse então o seu próprio caminhar. Isso ocorreu com o uso de links, que direcionaram para páginas externas, mas também, ainda que de forma limitada, foram utilizados links que possibilitaram a navegação a trechos internos da pesquisa. Com isso, foi possível retomar diferentes conexões identificadas nos estudos realizados. Eu comentei que isso ocorreu de uma forma limitada, pois eu forneci para o leitor apenas a passagem de ida e não a passagem de volta. E nesse sentido, quem sabe futuramente alguma ferramenta ou técnica de inteligência artificial possa ser utilizada para dinamizar essa rota de leitura, né? Ou seja, esse ir e vir nos links internos. Para você acessar o texto da pesquisa e fazer a sua própria rota de leitura, você pode acessar o QR Code ou por meio do link que vai ficar disponível na descrição desse vídeo. E já que falamos em GPS e sobre os caminhos percorridos, eu vou mostrar o histórico dessa navegação, para relatar as conexões estabelecidas durante a realização desta pesquisa. O problema que norteou o processo investigativo, ele é representado na seguinte pergunta: como os elementos do design de interação e da inteligência artificial podem se relacionar em ambientes de programação intuitiva utilizados nos processos educacionais de matemática? O objetivo, então, desta pesquisa foi explicitar, a partir das relações entre o design de interação e a inteligência artificial, compreensões sobre ambientes de programação intuitiva utilizados nos processos educacionais de matemática. É importante salientar que essa pesquisa estava inserida em um macroprojeto, que tem o objetivo de buscar compreensões sobre as contribuições da inteligência artificial, de objetos de aprendizagem e da programação intuitiva na educação matemática. Esse macroprojeto, ele prevê as ações de criação, abastecimento, proposta da interface e validação da Gênia, que é uma plataforma assistida por IA para a construção de objetos de aprendizagem de matemática. Neste contexto, essa imagem ilustra algumas das pesquisas em desenvolvimento. Essas aqui, em particular, referem-se a pesquisas de doutorado. Então, nós temos o desenvolvimento da Gênia, que está sendo realizada pelo Evandro, que é oriundo da ciência da computação. A Renata, que assim como eu, é da área da educação matemática. Ela vem realizando os estudos para a concepção da interface da Gênia. Há também outros integrantes que já defenderam suas pesquisas. É o caso da Fabiola, que é pedagoga e também da área de educação matemática,
que buscou verificar as concepções dos professores na construção de objetos de aprendizagem de matemática sobre a função polinomial do primeiro grau, e também a Sônia, que é da área de filosofia. Enfim, nós formamos um grupo multidisciplinar que vem crescendo a cada ano. Aqui em destaque, essa imagem também traz algumas das conexões entre as pesquisas de doutorado que eu mencionei. Alguns elementos do design de interação se destacam, também ao tratar da usabilidade e ergonomia, a própria interatividade, a interface da Gênia, programação intuitiva e a inteligência artificial. Assim como o macroprojeto, essa pesquisa utilizou como metodologia a pesquisa em design educacional. Essa metodologia considera 3 fases iterativas: a fase preliminar, em que é realizada a revisão da literatura, a fase de desenvolvimento ou prototipagem e a de avaliação. Esse caminhar em busca da compreensão teórica na PDE, ela ocorre a partir de novos insights, que levam a novas perguntas. Então, são diferentes ciclos de pesquisa que vão se repetindo. A fase de avaliação, por exemplo, não ocorreu apenas no destino, mas aconteceu em diferentes momentos dessa investigação. Explorando ainda o histórico de navegação, essa figura ilustra a primeira trajetória da pesquisa, e nela também são identificadas as fases da PDE que permearam o desenvolvimento da investigação. Aqui, representado pela cor verde, tem-se a fase preliminar. Já na cor laranja, a fase de desenvolvimento, e a cor lilás, ela representa os microciclos avaliativos da PDE. Então, o estudo sobre os temas, como o uso de tecnologias, a inteligência artificial, a programação intuitiva, ela não ocorreu apenas no início, ela ocorreu no processo. Aqui, nós temos a segunda trajetória da pesquisa, em que a partir das avaliações e os insights da primeira trajetória me levaram ao design de interação. O design de interação é uma área de estudo que considera a projeção de produtos interativos. E a partir dessa área, outros temas emergiram e possibilitaram a identificação de conexões entre a programação intuitiva, sistemas intuitivos e educação. A terceira trajetória da pesquisa foi iniciada após a banca de qualificação. Então, uma nova trajetória se desenvolveu, a qual possibilitou a defesa da tese. Para essa rota de investigação, nosso ponto de partida foi o uso de tecnologias na educação matemática. Aqui destacaram-se os aspectos envolvidos no construto seres humanos com mídias, com uma moldagem recíproca entre pensamento e tecnologia. Nós realizamos uma primeira parada obrigatória, a história da IA e os estudos sobre a IA na educação, em particular na educação matemática, eles são recentes. E ainda que há mais pesquisas na área da ciência da computação do que na área de educação matemática. Apesar disso, a partir da identificação de pesquisas que versam sobre esse tema, foi possível verificar diferentes possibilidades de uso da IA que envolvem a otimização de tarefas, a resolução de problemas e a utilização de técnicas que podem contribuir com os processos educacionais de matemática. Com a segunda parada obrigatória, programação intuitiva, foi possível identificar elementos do design de interação que se revelaram fundamentais para o diálogo com a educação matemática, por meio da existência de modelos mentais e conceituais, sistema intuitivo, linguagens de programação e intuição. E, por fim, as considerações sobre a pesquisa, em que são apresentadas as conexões desta investigação. O plano de fundo aqui é o uso de tecnologias na educação. Então, como eu já mencionei, os trajetos percorridos, eles indicam convergências entre as áreas da educação matemática, da ciência da computação e do design de interação, em particular, no que diz respeito ao uso de tecnologias e suas transformações no indivíduo e na sociedade, e aos modelos mentais e conceituais. Mas o que são modelos mentais e conceituais? Então, o modelo mental ele está relacionado ao usuário. Esse modelo é único, pois cada usuário cria o seu. Já o modelo conceitual relaciona-se ao sistema. Então, vamos imaginar que uma pessoa, ao utilizar um software pela primeira vez,
ela faz conexões de como que aquele software funciona. Esse é o modelo mental. Por outro lado, uma equipe provavelmente desenvolveu o software, e daí nós temos o modelo conceitual, que seria como efetivamente o produto funciona. O que pode acontecer é que esses modelos podem ser diferentes e às vezes eles podem ser muito diferentes. Nesse sentido, quando o modelo conceitual é semelhante ao modelo mental, tem-se a compreensão de um sistema intuitivo. Qual seria então uma maneira de trazer essa semelhança, né, essa aproximação entre o modelo mental e o modelo conceitual? É o que a gente vai ver mais adiante. Sobre a moldagem recíproca no uso de tecnologias, os trabalhos de alguns autores nos possibilitam compreender que a atividade do usuário é reorganizada com a tecnologia que usa. Foi o caso das ideias de Tikhomirov, com relação à teoria da reorganização, de Pierre Levy, de tecnologias da inteligência, de Borba e Villarreal, com relação aos seres humanos com mídias. Nesse contexto, à medida que o usuário interage com o software, por exemplo, ocorre uma influência de mão dupla, visto que a mídia molda o ser humano, mas os seres humanos também a moldam na medida em que a utilizam. Então, diante dessa existência, né, da influência de mão dupla e dos modelos mentais e conceituais, compreende-se que as atualizações do modelo mental elaboradas pelo usuário a partir da interatividade com o software também podem se relacionar com as transformações das atividades do usuário, devido à possibilidade de ele inferir se um sistema é ou não intuitivo, que é justamente a convergência entre o modelo mental e o modelo conceitual. Mas será que só isso resolve? Os estudos que realizamos, eles indicaram que os elementos do design de interação e da inteligência artificial podem se relacionar em ambientes de programação intuitiva utilizados nos processos educacionais de matemática. Sobre o design de interação, essa projeção dos produtos interativos, né, visa apoiar o modo como as pessoas se comunicam e interagem em seus cotidianos, seja em casa ou no trabalho. Assim, destaca-se também a experiência do usuário, que é fundamental para o design de interação, visto que identificar as necessidades do usuário e o contexto das atividades ligadas ao produto contribui para a sua projeção. Então, para criar um produto interativo, existem alguns princípios, que são regras gerais que visam sua usabilidade. Nesse sentido, valorizar esse conhecimento contribui para a aproximação dos modelos mentais e do modelo conceitual e propicia que o sistema a ser criado seja intuitivo, ou seja, a convergência entre esses modelos ela é essencial para determinar a intuitividade de um sistema. Outro elemento que pode contribuir com as atualizações dos modelos mentais são as metáforas de interface. Então, considerando sua utilização na elaboração de sistemas, foi possível observar as possibilidades de contribuição para o entendimento dos usuários sobre tais sistemas, isto é, sobre a interatividade. Então, essas metáforas, elas têm a intenção de fornecer entidades familiares que permitam às pessoas facilmente compreenderem o modelo conceitual subjacente e saberem o que fazer em uma interface. Então, ao observarmos esses símbolos, cada um de nós, a partir das nossas experiências, a gente faz associações. Salvar, imprimir, linkar, sincronizar arquivos na nuvem. Essas associações, elas contribuem para a atualização do modelo mental, que por sua vez pode convergir para o modelo conceitual. Dessa forma, ao direcionarmos o olhar para a interatividade, observamos que o fornecimento de feedbacks ao usuário e a utilização de metáforas de interface podem contribuir para o aumento da capacidade de memorização e propiciar uma experiência de utilização intuitiva ao usuário, que vai ao encontro de alguns dos princípios de design apresentados no texto da pesquisa. Com isso, considerando todos esses aspectos, defende-se que existe uma relação entre a programação intuitiva e a inteligência artificial que pode apoiar o uso de tecnologias digitais nos processos educacionais de matemática. Esta conexão emerge das relações entre o design de interação e da inteligência artificial
e é identificada por meio da utilização de metáforas de interface e feedback. Compreende-se que a disponibilização de feedbacks poderá propiciar ao usuário, que no caso da gênia, o professor ou futuro professor de matemática, suporte durante o processo de construção de objeto de aprendizagem. Nesse contexto, os feedbacks fornecidos por esse ambiente poderão influenciar no raciocínio de quem irá interagir com ele. Na mesma direção, o uso das metáforas de interface utilizadas no referido ambiente poderá potencializar a interatividade, uma vez que o uso de tais metáforas visa contribuir com a compreensão do modelo conceitual pelo usuário. E ainda, aliando-se à utilização de feedbacks, colabora-se também com o aperfeiçoamento do modelo mental. A partir das conexões estabelecidas nessa investigação, eu deixo aqui algumas sugestões de realização de futuros roteiros, isto é, pesquisas que explorem diferentes mapas, indicando outros caminhos de investigação, tais como aplicação de metáforas de interface em sistemas intuitivos utilizados no âmbito educacional, estudos sobre técnicas de IA que podem viabilizar atualizações dos modelos mentais em ambiente de programação intuitiva, aprofundamento sobre o uso da IA na educação, compreensões dos docentes sobre o uso de técnicas e aplicações de IA na educação por meio da formação de professores, reflexões sobre aspectos éticos e filosóficos da utilização da IA envolvidos nos processos educacionais. Muito obrigada por você ter assistido o vídeo até aqui e aproveito também para agradecer a oportunidade ao professor Kalink e aos colegas do GPT por termos percorrido esse percurso juntos. Tchau!